Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Queridos irmãos, neste final de semana, os nossos adolescentes foram para a cidade de Guarani, em Minas Gerais, alguns quilômetros de Juiz de Fora, e eles foram pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu estava vendo as fotos, eu fiquei muito feliz de ver, porque na minha adolescência, quantos projetos missionários eu participei e meu coração foi muito transformado. Então, ver os nossos adolescentes, impactando vidas, pregando o Evangelho, não tem preço, irmãos. Quantos adolescentes hoje misturados na bebida alcoólica, nas drogas, e os nossos adolescentes envolvidos na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Espírito Santo de Deus? Isso não tem preço. Saíram daqui corajosamente, Diego, Lídia, corajosamente, pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que bênção, hein? Coisa linda. Graças a Deus, louvado seja o Senhor pelos nossos adolescentes, que os nossos adolescentes continuem vivendo estes projetos missionários incríveis e a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler do 16 ao 19. Abacuque, capítulo 3, do 16 ao 19. Posso ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Feche os seus olhos nesse momento e comece a conversar com o nosso Senhor. Coloque o seu coração diante dele, coloque o seu coração diante do nosso Deus. Nós estamos diante de uma palavra que é santa, que é inerrante, que é infalível. Espírito Santo de Deus, o Senhor inspirou profetas e apóstolos para escreverem a tua palavra. E nós estamos diante dela neste momento e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que os nossos corações cheguem ao entendimento que o Senhor quer trazer para as nossas vidas hoje. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém. O tema que eu quero trazer para você hoje é alegria para além das alegrias. Quando eu coloco esse singular, eu tenho uma intenção. A intenção é pensar com você a respeito da verdadeira alegria. Porque é verdade também que a vida é constituída das pequenas alegrias. É um filho que nasce, é um diploma que se recebe. Quando a pessoa faz uma graduação, termina o TCC,
Meu irmão, é quase uma saída de uma escravidão, né? Que liberdade que a gente experimenta. Que liberdade. E aí depois a gente faz uma pós-graduação, mestrado. Toda vez que nós subimos um degrau, é um sentimento de alegria, uma vitória. Um casamento, a noiva de branco, entrando no altar, aquele casamento maravilhoso. A vida também é constituída de pequenas alegrias. Mas eu não quero pensar sobre elas. Eu quero pensar sobre a verdadeira alegria. Muitos pensadores dissertaram a respeito da alegria. Muitos. Na história da humanidade, nós temos páginas sobre a alegria. Por exemplo, Epicuro, um filósofo do 4º século antes de Cristo, filósofo de Samos, uma ilha na Grécia. Epicuro pensou sobre a alegria. Para ele, a alegria estava associada a um termo que eu vou explicar, a ataraxia, que significa a tranquilidade da alma. Quando a alma é tranquila, ela é alegre. Ou então, associada também à ausência da dor. Ele é o filósofo hedonista. A fuga da dor e a busca pelo prazer. Agora a pergunta é, será que de fato a verdadeira alegria, a alegria para além das alegrias, está associada à tranquilidade da alma? Ou à fuga da dor? Ou talvez poderíamos perguntar, será que existe uma condição humana sem dor? Será que nós poderíamos pensar em um lugar na existência humana em que a nossa alma experimentaria tranquilidade? Um outro pensador que também dissertou a respeito da alegria foi Aristóteles, em Ética Nicomo. Neste livro, Aristóteles fala sobre a alegria como a realização dessa, eu vou explicar também a expressão, eudaimonia, ou seja, a ética da felicidade, o bem-estar. Para ele, o bem-estar, a felicidade seria alcançada por uma vida virtuosa, uma vida equilibrada. Será que é possível equilibrar os extremos? É possível viver em justa medida? Pensemos, por exemplo, na vida de Jó. Um homem reto, justo, íntegro e bom. E a Bíblia o descreve assim. Mas que experimentou em sua vida tragédias terríveis. Cânceres que se espalharam no seu corpo. A perda dos seus filhos, 10 filhos. As perdas materiais. A incompreensão da esposa. Será que de fato, se eu viver uma vida virtuosa, eu vou alcançar de verdade esta alegria? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Um outro pensador, esse mais contemporâneo, também dissertou a respeito da alegria. Nietzsche, um filósofo alemão. Para ele, a alegria estava associada à vontade de potência, à vontade de afirmação. Para ele, por exemplo, as filosofias platônicas cristãs eram fugas da realidade. Toda religião que pensa em céu, eternidade, tudo isso é uma fuga da realidade. A alegria está em afirmar a vida e o eterno retorno do mesmo. Ou seja, nós teríamos que viver como se fosse possível repetir essa vida inúmeras vezes. Por quê? Porque a vida é prazerosa. Agora a pergunta é, será que de fato a vida é tão prazerosa assim? Será que a humanidade não experimentou, por exemplo, pandemias, epidemias, guerras, fomes, violências, estupros, preconceitos, escravidão? Será que na história da humanidade a gente não consegue enxergar as máculas que atravessam a nossa história?
Será que alguém que foi abusado na infância consegue sentir prazer pela vida ao ponto de querer repeti-la? Não é tão simples. A felicidade não é um tema simples. A alegria não é um tema simples. E o meu convite é um convite à reflexão sobre a verdadeira alegria. Não as alegrias passageiras, mas sobre o sentido da vida, sobre o prazer na própria vida. E é por isso que eu trouxe Abacuque. Eu vou citar um outro pensador, mas depois, Agostinho, que associou a alegria ao próprio Deus, mas você vai entender isso nas páginas subsequentes. Espera um pouquinho, não andeis ansiosos. Irmãos, Abacuque é um profeta muito importante. Primeiro, o seu próprio contexto. Abra no capítulo 1 de Abacuque, nos versos 2, 3 e 4. Diz assim Abacuque, no capítulo 1, versos 2, 3 e 4, eu leio para você. Todos acharam? Diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Prestem bem atenção para o contexto teológico e histórico destes versos. Abacuque, quando profetizou, quando proferiu os seus oráculos, quando ele clamou com a voz do próprio Deus, a história de Judá estava sendo marcada por um perigo muito iminente. É impossível associarmos a história de Abacuque, por exemplo, com a reforma que o rei Josias fez. Josias foi um rei segundo o coração de Deus. Alguém como Davi, como Ezequias, fez o que era bom aos olhos do Senhor, reformou o templo, arrancou prostituição cultual do templo, arrancou poste-ídolos, símbolos da idolatria daquele tempo. No entanto, seus filhos, Jeoacás, Jeoaquim, levaram o povo de Judá às mesmas práticas pagãs, a perversidade, a injustiça, as idolatrias. Provavelmente Abacuque profere os seus oráculos proféticos neste momento histórico, os sucessores de Josias que levaram o povo de Judá, o povo de Deus, à aniquilação da sua ética, à exposição de suas vozes aos ídolos mudos. Irmãos, a prostituição de suas almas, ao ponto de levarem e sucumbirem o reino de Judá num exílio de 70 anos. 70 anos. É esse momento histórico que Abacuque profere os seus oráculos. Ele tinha certeza, convicção dada por Deus, de que os caldeus, que não tinham alcançado ainda a supremacia no Oriente Próximo, mas estavam próximos, já tinham arrancado a Babilônia, por exemplo, aquela região geográfica dos assírios. Ou seja, eles estavam quase no ápice do Oriente Próximo. Eles estavam lá, às portas de arrebentarem os muros de Judá e destruírem o templo de Israel. Abacuque está ali, entre aspas, vendo a opressão que o seu povo enfrentaria através de um povo estrangeiro. Como pensar a alegria no meio desse caos?
como pensar a alegria no meio dessa dor que não só estava nele, mas em seu povo? Irmãos, pois é aqui em Abacuque 3, no final deste livro, que eu percebo com clareza, porque está diante dos nossos olhos, a fonte da nossa verdadeira alegria. Por isso a minha proposta é alegria para além das alegrias. Primeiro, a verdadeira alegria, irmãos, aquela que está para além das alegrias, não está na percepção escapista da vida. Eu quero ler com vocês o verso 17. Acompanhem comigo, capítulo 3, verso 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Vocês conseguiram ouvir o verso 17? O verso 17, irmãos, reverbera um pensamento horrível, especialmente num contexto em que a economia era baseada na agricultura. Uma economia fundamentalmente agrícola, tudo dependia do curral, tudo dependia da oliveira, da vide, dos frutos da agricultura. O profeta Abacuque, ele consegue enxergar a realidade do caos que viria. Ele está enxergando e ele está apontando para todos nós: figueira não floresça, fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ele está enxergando a brutalidade da vida, os acidentes, os ventos contrários, as tempestades que viriam, as adversidades inerentes à condição humana, sem escapismo. E quantas pessoas que fogem da realidade, quantas pessoas que não suportam a realidade e fogem através das bebidas, fogem através das alucinações, das drogas, fogem através da aniquilação de si mesmo, o suicídio. Irmãos, Abacuque está encarando com maturidade a condição de sua própria vida e da vida de seu povo. Não há aqui nenhum escapismo, ao contrário, há uma afirmação veemente sobre a vida e coerente. No Brasil produziu-se, aliás, não só no Brasil, acho que isso é um produto importado dos Estados Unidos, produziu-se uma teologia que nega a dor. Não existe a dor, não existe. Você lembra desse programa que tinha antigamente? Eu esqueci o nome dessa seita, que eles falavam: não existe a dor, não existe o sofrimento, não existe as doenças. Irmãos, Seixenoye, nós temos um Seixenoye dentro da igreja cristã no Brasil. Pessoas que querem negar a dor, negar os sofrimentos, negar as próprias doenças, num escapismo absurdo, numa negação daquilo que é real, daquilo que está claro, é auto-evidente. É impossível, irmãos, negarmos os transtornos que às vezes temos que enfrentar. A verdadeira alegria não nasce de uma percepção escapista. Não adianta fugir, não adianta beber, não adianta se drogar. Quando você voltar da sua viagem,
você retornará com os seus olhos diante da vida que está. Você tem que ter coragem para enfrentar a vida como ela é. Segundo, a verdadeira alegria, aquela que está para além das alegrias, não está nos truques psicológicos que fazemos para não admitir a nossa dor. Olha o que diz o verso 16 de Abacuque 3. Olha o profeta. Isso aqui daria, eu diria, uma graduação na psicologia, um mestrado. Olha a intensidade de Abacuque. Ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Irmãos, aqui nós temos, pelos oráculos do próprio Abacuque, pela sua voz, um profeta coerente, que olha para si mesmo com verdade, sem escondimentos, sem disfarces. Ele não tinha uma fé falsa, superficial, não. Sua fé não queria disfarçar-se na fé. Ao contrário, ele tinha uma fé madura. E quantas pessoas, isso é muito bom para nós que somos cristãos, quantas pessoas querem disfarçar seus reais sentimentos na fé? Aqui não. O autor Abacuque, ele diz: tremeram os meus lábios, o meu íntimo se comoveu, entrou a podridão nos meus ossos, as doenças psicossomáticas. Ele está sentindo em seu próprio corpo, em seus ossos, a dor de ver o seu povo sucumbindo. Não há fuga, não há truques psicológicos, não. O que há aqui é um confronto que o autor, que Abacuque faz com a própria realidade dos seus próprios dramas. Irmãos, até quando nós vamos esconder os nossos reais sentimentos? Até quando as nossas orações serão falseações daquilo que estamos sentindo? Quantas pessoas usam a fé para disfarçar os seus reais sentimentos? Não, eu perdi ali, mas está tudo bem, eu sou crente. Não, isso não é crença, isso não é espiritualidade, isso não é fé cristã, isso é psicopatia. A pessoa que não chora diante da dor, a pessoa que não se abala diante do sofrimento alheio, isso é psicopatia, não é fé. A fé chora, sobretudo a fé cristã. João 11:35, Jesus chorou. E aí? Ele chorou. Eu me lembro de ter feito um sermão uma vez em que ali, no choro de Jesus, nós temos o ápice da encarnação de Cristo. Porque ele chora, ele expõe seus sentimentos, ele não se esconde. No Getsêmani ele disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Não há escondimentos, não, há uma exposição. Vocês já ouviram falar sobre os salmos imprecatórios? Estes salmos, irmãos, são quando os salmistas, os autores, os poetas judeus, hebreus, eles clamavam por justiça, eles pediam a intervenção de Deus contra os inimigos. Nestes salmos, os salmistas colocam a sua dor, a sua indignação, o seu desejo pela retaliação divina. Quero alguns exemplos destes salmos? Por exemplo, o Salmo 7. Diz assim: levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários, desperta por mim para o juízo que ordenaste. No Salmo 35 diz assim: sejam envergonhados e humilhados os que procuram tirar minha vida, voltem atrás e sejam cobertos de vergonha os que tramam a minha ruína.
Salmo 109 diz assim: sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Olha os desejos dos salmistas. Olha o Salmo 137, do 7 ao 9. Diz assim: bem-aventurado aquele que pegar os teus filhos e os esmagar contra a pedra. Está entendendo o que o salmista disse? Felizes são aqueles que pegarem os seus filhos e esmagarem contra a pedra. Dietrich Bonhoeffer, num livro chamado Vida em Comunhão, ele interpreta esses salmos, que são difíceis de compreender, à luz do que Cristo fez na cruz. Porque o Pai, entre aspas, esmagou o Filho na cruz, derramou sobre o Filho toda a sua ira, propiciando e trazendo perdão a todos os homens. Depois de Jesus, não podemos odiar os inimigos, mas amá-los, orar por eles, orar por aqueles que nos perseguem. Mas observem, pelo menos nestes salmos, a sinceridade dos salmistas. O ódio que eles colocam em seus versos, a indignação que eles colocam em seus versos. Não há escondimentos, mas exposição. Queridos irmãos e irmãs, as nossas orações não podem ser falsificações dos nossos sentimentos. O Salmo 139 diz assim: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, antes de codificarmos quaisquer que sejam as palavras, Deus já entendeu o seu sentimento. Sua oração precisa convergir com o seu sentimento. Se há dor, chore a sua dor. Se há alegria, se alegre. Se alegre com suas vitórias. Se alegre com as vitórias dos outros. Se há dor, chore. Se há perda, chore. Não disfarce sentimentos, porque a verdadeira alegria está em expor, através das orações, os nossos reais sentimentos. Alegria não é disfarçar, não é usar a fé para disfarçar. A alegria é expor verdadeiramente os sentimentos. Terceiro, a verdadeira alegria, para além das alegrias, está na fonte da nossa existência, o Deus da nossa salvação, e na confiança em suas palavras. Olha o que diz a palavra de Deus, verso 18: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, vocês se lembram que eu falei sobre a filosofia epicurista, Epicuro, sobre Aristóteles, Kant, Agostinho. Agostinho disse assim, no começo de suas confissões, um dos maiores teólogos da história da igreja: fizeste-nos para ti, e a minha alma só encontrará descanso quando descansar em ti. Irmãos, a nossa fonte suprema da alegria é Deus. Deus. Nós precisamos entender isso. E quantas vezes lançamos sobre outros a responsabilidade de serem estas fontes da alegria? Irmãos, eu vou dizer coisas aqui escandalosas, mas os nossos filhos não são fontes da nossa alegria. Aliás, fonte no singular da nossa alegria. Criamos os nossos filhos como flechas. O meu filho de 11 anos já está com vergonha de entrar na escola dando as mãos para mim. E aí que eu pego na mão mesmo e entro com vontade. Os nossos filhos estão sendo criados por nós para que eles sejam lançados como flechas. Eles vão. Daqui a pouco eles vão sair de casa. Eles vão ter o próprio trabalho.
vão estar casados, vão gerar filhos. É por isso que nós estamos criando os nossos filhos. É porque nós queremos lançá-los. Daqui a pouco eles estarão com formações fora do Brasil. Imagina. A fonte da nossa alegria não está no nosso cônjuge. Irmãos, quando a gente lança sobre o cônjuge a responsabilidade de ser fonte da nossa alegria, quando a gente cai nesse pecado da idolatria, de pensar que nosso cônjuge é a fonte, a gente acaba oprimindo o outro. E a gente acaba sobrecarregando o outro. A gente acaba tirando o oxigênio do outro, a liberdade, entre aspas, do outro. Coloque um passarinho na gaiola, irmãos. É suprimir aquilo para o qual ele foi vocacionado, chamado. Não é o cônjuge a fonte da nossa alegria, é Deus. Deus é a fonte da nossa alegria. Não são os amigos, não é o cônjuge, não são os nossos filhos. Deus é a fonte da nossa alegria. Até quando adiaremos a relação com Ele? E pense, irmãos, pense bem. Deus e suas palavras. Porque Deus tem se tornado um vocábulo muito estranho no mundo contemporâneo. Eu falo do amor de Deus, falo das misericórdias de Deus, mas às vezes eu me esqueço de suas palavras. Por exemplo, os 5 ais de Abacuque 2. Vá lá no verso 6 do capítulo 2. Deus dizendo, no verso 6, você vai ver aqui 5 ais. Verso 6, ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Verso 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Verso 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Verso 19, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. A fonte suprema da nossa alegria é Deus. E é por isso que nós devemos convergir os nossos corações à confiança em suas palavras. E suas palavras, irmãos, são fundamentais para que a gente experimente a verdadeira alegria, porque está nele e em suas palavras. Não são as pequenas alegrias, é a verdadeira alegria. Por isso nós precisamos render os nossos corações ao Deus verdadeiro, ao Deus que proferiu palavras, ao Deus que nos corrige, ao Deus que nos aperfeiçoa, ao Deus que é um oleiro, que transforma, que molda o nosso caráter, como o oleiro faz com os vasos. Último, a verdadeira alegria, para além das alegrias, está no Deus que nos ensina a viver mesmo em meio às tempestades. Irmãos, do início ao fim, eu estou afirmando a vida. E essa afirmação da vida não tem nenhum escapismo. A vida, ela tem estas condições. Estas condições, tempestades, adversidades. Sim, a verdadeira alegria está no fato de que o Deus que nos colocou na vida,
nos ensina, irmãos, a viver mesmo em meio às tempestades. Olha o que diz, volta em Abacuque 3, o que diz o verso 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha que analogias, que metáforas riquíssimas, e que nos mostram claramente como Deus nos ensina a viver, a ter maturidade para viver, mesmo em meio às tempestades. Ele faz os nossos pés como os pés da corça. As corças, irmãos, são conhecidas por sua agilidade e pela capacidade que elas têm de se moverem rapidamente, velozmente, mesmo em terrenos acidentados. São velozes, são ágeis, são inteligentes, se movimentam bem, mesmo em terrenos acidentados. Deus os ensina a viver nos terrenos acidentados. E diz mais: andar altaneiramente, ou seja, nos lugares altos. E aqui nós temos dois significados. Os lugares altos referem-se aos lugares elevados, às regiões elevadas. E essas regiões elevadas simbolizavam a vitória, a proximidade de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Altaneiramente significa também com a cabeça erguida, postura de confiança, dignidade, coragem diante das adversidades. Irmãos, viver não é simples. As alegrias, elas vêm, mas as tempestades também. Só que a alegria, para além das alegrias, é aquela que nos ensina, inclusive, a viver mesmo em meio às tempestades. Deus faz com que os nossos pés sejam como os pés da corça. Ele nos faz trilhar os caminhos altos com dignidade, com coragem, com confiança, com proteção. Como o Salmo 23, a última reflexão, aquele pastor que nos conduz, mesmo em meio aos vales sombrios. A verdadeira alegria não está em suprimir os nossos olhos, arrancar os nossos olhos daquilo que é real. Não, é enfrentar com maturidade, com coragem, o caos que às vezes aparece. Deus faz os nossos pés como os pés da corça e nos faz caminhar nos lugares altos. Deus nos ensina a viver de maneira madura, adulta. Amém? Vamos nos colocar de pé? Senhor, como é bom ouvir e ler a Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor nos ensina a viver, não escapando, não disfarçando, não falsificando. Como é bom saber que o Senhor nos ensina a viver de maneira madura, que o Senhor faz os nossos pés serem como os pés da corça, que correm de maneira veloz e precisa, mesmo em terrenos acidentados. Não é simples viver, mas sabemos que o Senhor, com dignidade,
tem nos ensinado a viver com maturidade. Muito obrigado, Senhor. Continue falando aos nossos corações. Continue colocando a nossa confiança, a nossa fé no alicerce certo. Porque a vide pode falhar. O produto da oliveira pode mentir. No curral pode não haver gado. Ainda assim, nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. No nome de Jesus. Amém.